Vamos então crescer na graça e no conhecimento acerca ainda de família. Quem tem visto diferença em seu lar? Quem ainda não viu, vai ver. Porque o que há de vir, virá e não tardará. Então enche o seu coração de fé agora, porque nós vamos conhecer os vilões que arruinam os relacionamentos. E vamos conhecer e vamos nos livrar deles. Diz a palavra de Marcos, capítulo 3, versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, relacionamentos quebrados, divisão de opiniões, de decisões, tal casa não poderá subsistir. Tal casa não poderá. Não tem jeito. Não vinga, não avança, não prevalece, não subsiste. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus justo, Deus bom, Deus fiel, aqui estamos, Pai, agora, para ouvir a mensagem que Tu tens para cada família. Esta palavra, Senhor, que vem nos mostrar nesta manhã os vilões, as artimanhas satânicas, os meios usados pelo diabo para arruinar relacionamentos, para destruir casamentos, para afastar pais dos seus filhos, filhos dos seus pais, para separar irmãos. Jesus, nós queremos identificar esses vilões do inferno e queremos, Senhor, definitivamente tirá-los do meio das famílias, tirá-los das nossas casas, Pai. Tu tens uma obra de restauração de relacionamentos. Tu és o Deus da família, Tu és o Deus do casamento, Tu és o Deus de amor bondoso, Pai. E se as coisas estão ruins em algum lar, Tu não és o autor da ruína, Pai. Tu és o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Então, Jesus, ensina-nos nesta manhã a identificar aquilo que estraga, aquilo que corrompe, aquilo que destrói famílias inteiras, meu Deus. E ao identificarmos, Pai, oh Jesus, nos dá sabedoria, força, intrepidez, para repreender isso, rechaçar, Pai, mudar o que precisa ser mudado, para o bem das nossas famílias, Senhor, e para que se cumpra a palavra de Isaías, que todos quantos nos virem, nos reconheçam como famílias benditas do Senhor nesta terra. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória do Todo-Poderoso. E a igreja de Cristo diga, amém e amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Muito obrigada, Bispa Silmara. Silma é só eu que falo. Silmara para a igreja. Bem-vindos ao banquete. Há uma mesa posta pelo Senhor. E você não vai comer migalhas que caem da mesa, porque Jesus disse que as migalhas eram para os cachorrinhos. Você está sentado à mesa do banquete. E para você o Senhor tem comida farta. Maná fresco. Diga glória a Deus. Então alimente-se bem a partir desta hora. Saia daqui bem alimentado, com seu espírito fortalecido, para que você seja força na sua casa e por onde você andar. Amados do Pai, muitos são os ataques do inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, o império das trevas, os principados, as potestades. Muitos são os ataques às famílias, mas são muitos mesmo. Por isso nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar
vigilantes, nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser sábios. E nós devemos nos posicionar como cristãos, crentes em Jesus, que não negociam seus valores. Então, nós como cristãos, como salvos, temos valores cristãos. Esses valores de Cristo são inegociáveis. Nós não barganhamos, nós não trocamos, nós não vendemos, nós não negociamos, nós não ignoramos. Nós somos um povo que tem valores cristãos. Diga amém por isso. Então nós temos o dever e a responsabilidade de buscar a unidade. Uma coisa só, única, que manterá as nossas famílias firmes sobre a rocha. Então, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade procurar, se ela ainda não existe, a unidade da família. Se ela existe, é nossa responsabilidade manter essa unidade, para que as nossas famílias estejam sempre unidas e firmes sobre a rocha que é Cristo Jesus. Como eu disse no anúncio da mensagem, e cujo tema da mensagem testifica, existem alguns vilões que arruinam, que destroem relacionamentos. Vilões que muitas vezes estão presentes nos lares, fazendo um grande estrago nos casamentos, nos relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, enfim, e entre outros membros de uma família. Portanto, nós precisamos conhecer esses vilões que arruinam os relacionamentos e nós precisamos combater esses vilões com a palavra de Deus, com a sabedoria que Deus nos proporciona. Então eu quero, sem mais, depois desta introdução, lhe mostrar o primeiro vilão que arruína um relacionamento. Número 1, diz no telão, falta de cumplicidade no lar. O que mais a gente vê hoje são pessoas que não querem compromisso. E essa falta de compromisso está sendo levada às raias da loucura, quando essa falta de compromisso é levada para dentro das casas. Quando as pessoas não dão satisfação. Quando a casa se torna uma rodoviária. Um entra, o outro sai, um chega, um dorme, um acorda, um come numa hora, outro come na outra. As pessoas mal se falam, mal se relacionam, elas não são cúmplices, elas não têm esse relacionamento de unidade. Não se satisfazem, não se dão satisfação, não se respeitam a ponto de parar e se importar com o outro, ou consigo mesmo e falar de si para o outro, ou ouvir do outro. Então, falta de cumplicidade num casamento, falta de cumplicidade numa família, é um vilão que arruína e que destrói a família. A Bíblia diz que nós, cristãos, nós devemos levar as cargas uns dos outros. Nós como cristãos, pelo fato de sermos crentes em Jesus, nascidos de novo, estarmos aqui, nós temos que levar as cargas uns dos outros. No testemunho do irmão David, nós ouvimos o quê? Olha, eu fui mantido por orações dos irmãos. Algumas ações que em determinados momentos foram importantes. Nós temos que ajudar quem está carregando uma carga, um problema, passando por uma circunstância adversa. Naquele momento, ajudar a levar aquilo que é pesado, aquilo que é difícil. E a minha pergunta é, o que diremos, pois, das cargas que existem nos casamentos, nas famílias? Quem deve levar essas cargas? Será que é o marido? Porque ele é o homem, ele é o cabeça? Será que é a esposa? Porque ela é a parte frágil, sensível? Será que é o pai que leva as cargas, a mãe que leva as cargas, os filhos?
Olha o que disse Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros. Uns dos outros, aqui, amados, está o quê? Nivelando todos, independentemente se um é pai, marido, esposa, filho, mãe. Então, levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Então, a gente precisa ter cumplicidade dentro de casa. Saber o que o outro está passando. Saber o que o outro está sentindo. Saber o que o outro está pensando. Saber o que está se passando com o outro. Há famílias em que ninguém sabe nada de ninguém. Isto é uma doença do nosso século. Isto é uma doença que o inimigo tem trazido para dentro dos lares, que é esse individualismo. Ninguém é igual a ninguém, mas isso não significa que nós temos que viver como indivíduos isolados. Nós que temos família, precisamos dentro da nossa casa, com aquele núcleo familiar íntimo, nós precisamos de cumplicidade. Amém? A falta de cumplicidade numa família arruína tudo. Por exemplo, se uma mulher cristã não entender que ela foi criada por Deus com a capacidade de ser auxiliadora de seu marido, ela vai falhar em seu papel. E o seu marido será culpado se consequentemente falhar também por falta do companheirismo e da cumplicidade de sua esposa. Então veja que a falta de cumplicidade gera o quê? Pecado. Então uma mulher que não exerce a função que Deus determinou para ela, ela passa a ser o quê? Muitas vezes uma pedra de tropeço na vida do próprio marido. Esse marido, por falta dessa mulher auxiliadora, que deveria fazer o papel dela, esse marido vai, de alguma forma, falhar em algum momento. E ele vai ser culpado por uma falha que é consequência do quê? Da falta de alguém que não está fazendo a sua função, que não está sendo cúmplice dele, a esposa dele. Então, muitos homens falham profissionalmente, falham como pai, falham como marido, falham como cabeça, falham como pastor dos seus lares, falham de alguma forma, mas não é porque eles querem falhar, é porque a cúmplice primeira e maior dele, que é a sua esposa, não está o quê? Sendo a cúmplice que Deus quer que ela seja, não está exercendo o papel de auxiliadora. Os irmãos estão entendendo? Então, um vilão que vai destruindo essa relação, vai gerando outras destruições, vai arruinando outros relacionamentos. Porque a hora que esse marido falha como pai, por exemplo, então os seus filhos vão sofrer a consequência da falha desse homem. Só que isso pode ter começado com a esposa dele. Então nós vamos vendo o quê? Nós vamos vendo uma ruína dentro de uma casa, por falta da cumplicidade que devia ter sido estabelecida no casamento entre o marido e a esposa. O contrário também. Há mulheres cristãs hoje piradinhas, desculpa usar esse termo, louquinhas, desequilibradas. Não porque elas são assim, elas se tornam assim porque elas não têm o cabeça, a cumplicidade de um homem que deveria ser o pastor dela, que deveria ser o provedor principal, que deveria ser o cuidador, o protetor, aquele que passa segurança, que dá estabilidade. Então, alguém ali deixou de fazer a cumplicidade, de ser o cúmplice dessa mulher, gerando nela um comportamento estranho. Então nós temos que perceber, amados, que a falta de cumplicidade dentro de uma casa vai gerar ruína. E uma ruína é um abismo. E o que diz a Bíblia sobre abismo? Um abismo chama outro abismo.
Então, a falta de companheirismo, a falta de cumplicidade, seja do marido, seja da esposa, seja dos pais, seja dos filhos, seja dos irmãos, arruína os relacionamentos. Diz em Gênesis 2:18, olha lá. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Se fosse para dentro de um lar, cada um ficar na sua, se fosse para manter o individualismo, Deus diria: nossa, como é bom que o homem esteja só. Deus disse: não é bom. Só não é uma coisa boa. Far-lhe-ei uma auxiliadora. O Senhor não disse: eu vou dar uma mulher, um ser diferente, tem um corpo diferente. Eu vou dar uma mulher, que é essa pessoa diferente, mas ela é o quê? Auxilia. O que faz uma auxiliadora? Auxilia. Então, se a auxiliadora não auxilia, ela não é cúmplice do seu marido. Essa falta de cumplicidade vai destruir esse casamento. Uma hora a coisa fica difícil. E o Senhor disse: eu não vou dar para o homem qualquer auxiliadora. Eu vou dar uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, esposas, nós estamos indo quase para o final da série. Nós temos mais a mensagem de quinta. E domingo que vem, domingo da ceia, vai ser apoteose. Nós vamos ver todos os milagres aqui manifestos nas famílias, domingo que vem, fechando com esta mensagem que Deus tem para repartir com a igreja. Então Deus está aqui, trazendo o que nós já tratamos tanto aqui, mas agora de uma forma assim, olha, se você não quer a tua casa destruída, se você não quer o teu casamento destruído, presta atenção para você não permitir mais esse vilão, chamado o quê? Como é que chama? Falta de cumplicidade. Esposas têm que fazer o papel dado por Deus. Vocês são capazes, nós somos capazes, porque Deus nos capacitou a sermos auxiliadoras idôneas. Vou lhe falar o que é uma auxiliadora idônea. Põe no telão para mim. Idônea, que se adequa. Então, para cada homem, Deus tem uma auxiliadora adequada. O meu marido, para ser o homem feliz, pleno, realizado, Deus tinha para ele uma auxiliadora específica que se adequa a ele. Para cada homem ser o homem que Deus espera que seja, Deus preparou uma auxiliadora idônea. Uma mulher que se adequa, que serve perfeitamente ao propósito estabelecido. Por isso o problema de casar errado é grave. Por isso casar de qualquer jeito, com qualquer um é grave. Muitas pessoas dizem: mas a minha mulher não se adequou. Ou a esposa diz: eu não me adequo, eu não sirvo aos propósitos desse homem. Está errado. O que é uma auxiliadora idônea? Que demonstra aptidão e capacidade para ocupar a função de esposa e realizar as tarefas determinadas. Ela é apta, ela é capaz, ela é competente para aquele homem, para aquele marido. Amém? Se você tem a sua esposa aí, olhe para ela e diga: Deus me deu você. Obrigada, bispinho. Diga com seus lábios: você se adequa à minha vida. Ó, tá pintando um clima por aqui. Olhe para sua esposa e diga: você serve perfeitamente ao propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Tá difícil? Vai? Vamos continuar. Olhe para sua esposa e diga: minha amada, você demonstra
aptidão, capacidade para ocupar a função de minha mulher. Diga, você me realiza perfeitamente. Diga, você é apta. Você é capaz. Você é competente. Agora feche com chave de ouro. Deus me deu você. Aleluia! Glória a Deus! Uau! Auxiliadora idônea. Agora as esposas vão dizer para os seus maridos: eu quero ser sua cúmplice. Vai. Ó, quem vai casar, aproveita agora. Quem está paquerando alguém? Eu quero ser sua cúmplice. E o rapaz também aproveita agora. Quero ser seu cúmplice. Os irmãos estão entendendo? Se não houver cumplicidade, arruína, estraga. Todas as pessoas, pelo menos 99% de quem se divorciou, está dizendo agora, é verdade, não houve cumplicidade. Para começar, é verdade? É verdade. Não houve nada. Esse é só um vilão, tá, amado? Provavelmente outros vilões, né? Entram para deteriorar um relacionamento. Falamos das mulheres, de auxiliadoras idôneas. Os homens, sejam maridos, pais ou filhos, também devem ser colaboradores dentro de casa. Também devem ser cúmplices nos seus lares. Também precisam se inteirar da vida doméstica, do dia a dia da família, do dia a dia da casa. 1 de Pedro 3,7 diz assim: maridos, onde eles estão? Faltaram hoje. Não, maridos, vós igualmente, porque a mulher já faz isso, faça também, seja cúmplice da sua esposa, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, consideração, cumplicidade, entendendo a fragilidade feminina, não a fraqueza, a fragilidade, tratai-a com dignidade. Dignidade. Se não há um tratamento digno com a esposa, não há cumplicidade. Já tem um vilão aí para arruinar esse casamento, essa casa. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, na unidade, na cumplicidade, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas. Então, olha o que acontece. A falta de cumplicidade interrompe orações. Se não há essa conexão perfeita num homem casado com a sua esposa auxiliadora idônea, se não estão conectados, cúmplices, as orações são interrompidas. Ora, grita, não acontece nada. Porque falta o quê? Cumplicidade. Tem um vilão agindo ali, um traço do inferno perdurando naquele relacionamento. Amém? Então, número 1, primeiro vilão, falta de cumplicidade. Segundo vilão, vamos lá. Isolamento. Tá ligado, né? Mas vamos lá. Isolamento, amados. Todos que se casam se tornam uma só carne. Então, não tem mais isolamento. E se casam para compartilhar tudo, um com o outro, incluindo também compartilhar as necessidades um do outro. Casamento não é só flor. Casamento também é dor, muitas vezes. Estou certa? Estou falando. Então, esse isolamento, onde eu resolvo, eu fico com o problema, eu não quero passar o problema para o meu cônjuge, isso daí isso é falsidade. Isso não existe.
Eu não vou passar esta situação difícil, essa crise financeira para os meus filhos. Lá vai passar sim. Todo isolamento é doentio, é um vilão. Nós não fomos feitos ilhas. O Senhor nos fez para nos agregarmos, e alguns Ele juntou em família, para sermos cúmplices e vivermos em unidade. Sabe o que é isso? Grudados mesmo. Grude mesmo. Porque quando o namoro é um grude que olha para desgrudar, é difícil. Por que casa e desgruda? Agora que virou uma só carne, agora não tem como desgrudar mais. Então, Romanos 12, 13, Paulo diz assim: compartilhai as necessidades dos santos. Às vezes a gente vê pessoas que querem ajudar muito outras pessoas, mas não ajudam em casa nada, os membros da família. Está sempre fazendo caridade alheia, né? A caridade com outros. Lindo, mas esse compartilhar, esse repartir, esse ser hospitaleiro, solícito, começa dentro de casa. Os irmãos estão entendendo? Então, amados, isolamento é do capeta. Nós temos que ter muita comunhão com o nosso cônjuge. Nós temos que ter muita comunhão com os nossos filhos. Nós temos que ter, se somos solteiros, ainda estamos na casa dos nossos pais, nós temos que ter muita comunhão com os nossos pais, com os nossos irmãos, se nós temos irmãos. Nós devemos buscar, através da comunhão, dessa cola, desse cimento, desse grude, a unidade da família em todos os aspectos, em todas as áreas. Não pode ter uma área que aquilo não se conversa, esse assunto não se toca, disso trato eu, daquilo trata você. Isso não é família de Deus. Família de Deus não permite isolamento. Amém? Então, Filipenses 2:2 diz assim: completai a minha alegria. O que que traz alegria? Olha o que Paulo diz: completai a minha alegria, de modo que... Então, que Deus complete hoje a sua alegria. Que Deus complete a alegria da sua família. Como é que Deus completa a alegria? Faz você ser pleno. O que é uma alegria completa? Pleno de alegria. Feliz. Como que isto acontece numa casa? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Amados, se isso não existir num casamento, se isso não existir entre pessoas que pretendem se casar, não se casem, em nome de Jesus. Se for casar para cada um ficar na sua, para cada um ter seus segredos, para cada um ter áreas de atuação e ninguém se mete na área do outro, não é casamento de Deus, não vem de Deus. Como é que a alegria de uma casa se completa? A alegria de uma família, de um membro de uma família se completa, de uma esposa, de um marido, quando se pensa a mesma coisa, se tem o mesmo amor, se é unido de alma e se tem o mesmo sentimento. Não é opinião diferente, isso nós podemos ter. Mas o modo de pensar, qual é o mesmo modo de pensar? O modo bíblico. Eu posso ter um temperamento, meu marido outro, uma personalidade um filho, uma personalidade outro filho. Isso é uma coisa. Mas nós temos que pensar a mesma coisa. Quando se fala em Deus, se pensa a mesma coisa. Quando se fala em fé, se pensa a mesma coisa. Quando se fala em namoro, se pensa a mesma coisa. Quando se fala em sexo, se pensa a mesma coisa. Quando se fala em dinheiro, se pensa a mesma coisa. Ou seja, nós pensamos conforme os valores cristãos. Isso é pensar a mesma coisa. Não é a opinião sobre roupa, sobre moda, sobre política, governo, etc. Pensar a mesma coisa é estar o quê? No mesmo amor, o amor de Deus, unido na mesma alma. Uma alma curada, uma alma transformada, uma alma sarada por Cristo, tendo o mesmo sentimento. Que sentimento? Sentimento
de Deus, sentimento de fé, sentimento de confiança, sentimento... Os irmãos estão entendendo? Sentimento de vitória, sentimento. Qual é o sentimento da minha família? É um sentimento cristão. Não tem um sentimento diferente lá. Eu não sinto assim. Você vai ter que sentir. Vai sentir sim. Sabe aquela coisa? Às vezes nas igrejas tradicionais acontece isso. Eu senti de Deus. Mas eu não senti de Deus. Então, amado, tem alguma coisa errada aí. Porque Deus não é Deus de divisão. Quando a gente sente de Deus, todo mundo sente a mesma coisa de Deus. Em casa tem que ser assim. Uma direção só, um sentimento só. Eu não acho, eu não creio dessa forma. Tá muito ruim a coisa aí. Tem um vilão aí, que é o vilão do isolamento, da desagregação, que vai gerar ruína nessa casa. Vai gerar ruína nessa família. Então, segundo vilão, isolamento. Terceiro vilão, que arruína relacionamentos. Finanças desequilibradas. Os irmãos sabem que há uma estatística aterrorizante. Que a maior porcentagem de divórcios, a causa qual é? Finanças. Não pense que a maior causa de divórcio é desentendimento, diferenças de personalidade. Finanças desequilibradas, finanças que foram arruinadas. Então, ouçam. Os casais, as famílias, precisam estabelecer projetos juntos. Porque se não há cumplicidade, se há isolamento, não há multidão de conselheiros. Não há o quê? O mesmo sentimento, o mesmo espírito, a mesma fé, a mesma direção. Alguém vai errar no meio disso aí. Alguém vai tropeçar. Nós precisamos ser unidos de alma e colocar nessa unidade de alma todos os projetos que envolvem a família, especialmente, nesse caso, as finanças da família. Porque alguém que resolve fazer uma coisa aloprada, doida, com dinheiro, sofre toda a família. Então, as famílias precisam estabelecer projetos todos juntos. Depois de estabelecer os seus projetos, ou seja, se orou por isso, se desenhou um projeto, um plano, aí precisam lutar por esses mesmos projetos. Lutar pelos mesmos ideais. Triste coisa é os anos se passando e um casal brigando. Um acha que tem que vender, o outro acha que não tem que vender um terreno, o outro acha que tem que vender, o outro acha que não tem que vender. Aquilo lá, a vida fica travada. Esse relacionamento vai desgastando, vai ficando áspero. E aí, como ninguém cede, como ninguém entende o que é para fazer da parte de Deus, outros desajustes vão acontecendo como consequência. Então, quando um falar uma coisa, o outro que já não concorda com a venda do terreno vai discordar, porque eu não concordo. Eu quero mostrar que ela está errada, aquele está errado. Então, ouçam. Unidade nos projetos, unidade nas decisões financeiras. Porque senão quebra a família. Todo mundo tem que, vamos assumir um risco, então a família inteira assume o risco junto. Um cidadão, uma pessoa não pode botar em risco nem os relacionamentos e nenhuma área de uma família. Finanças desequilibradas são vilões que desgastam e que arruinam os relacionamentos. A família precisa lutar junta pelos mesmos ideais. Ok? Depois um filho casa, sai de casa, uma filha casa. Aí ela tem a família dela, ele tem a família dele. Eles vão lutar com eles para os ideais deles. Mas enquanto está ali naquele núcleo, nossa família tem ideais, tem projetos, tem planos. Todos devem participar, todos podem opinar, todos devem orar juntos, todos devem estabelecer projetos e ideais. Mesmo os particulares, aqueles que envolvem a vida pessoal, têm que ser compartilhados. Então, Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como é que um casal vai andar junto se não entra em acordo? Pense.
Agora pense nas consequências. Não há acordo entre o casal? O que sobra para os filhinhos? Um exemplo de desacordo. Depois esse pai quer que ele seja amigo do irmão. Mas ele não é acordado, cúmplice da mãe. Então, muita gente exige coisas dos filhos que eles não fazem no seu casamento. Precisa-se entender isso. Andarão dois juntos, 2, 3, 4, que Deus colocou como família, se não houver entre eles acordo. Precisa ter acordo. Quando se tem opiniões diferentes, tem que se orar e achar um acordo. Acordo. Um concorde. Tem que se achar algo em comum. Ouça, se você marido ou você esposa, na hora de tomar uma decisão, você tem uma posição diferente do seu cônjuge, não é hora de tomar nenhuma decisão. Porque um diz, não, eu sinto, eu vou dar o exemplo da venda e da não venda, porque fica fácil. Vou usar uma coisa material. Eu sinto que a gente tem que vender a casa. O outro diz, não, eu sinto que a gente não tem que vender a casa. Não, eu sinto que tem que vender. Eu sinto. Sentir é perigoso, porque o coração do homem é enganoso, é deveras corrupto. Alguém pode estar sentindo de Deus a inspiração, mas quem? O que se faz nessa hora? Não se toma nenhuma atitude. Nessa hora, se junta em oração, para Deus colocar no coração de ambos qual é a vontade dele. Para Deus tirar a inclinação errada do coração que naquele momento está enganado, está enganoso. Isso não é pecado, amados. Nós nos enganamos com um monte de coisas. Mas uma decisão de casal, uma decisão de família, não pode ser algo arbitrário. Não pode ser algo, sabe, que vai prejudicar o andamento da família, o futuro da família, os filhos, as próprias pessoas ali em questão. Então, não se chegou ao acordo, não se faz nada, para tudo. Vamos orar até que Deus sinalize, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Se estiverem divididos, Deus não está na divisão, Deus está na união, Deus está na unidade. Nós só vamos fazer algo quando os dois corações estiverem inclinados para a mesma direção. É assim que se vive um casal, é assim que se vive uma família, se vive um casamento, uma família feliz. Os irmãos estão entendendo? É que nós somos muito apressados, nós precisamos resolver ontem. Ah, querido, não resolveu ontem, ficou para hoje, vamos orar. E aí, quando os dois, ou junto, quando é uma decisão que envolve filhos também, juntos, chegarmos a uma paz, então a família decide. Mesmo que o cabeça dê a palavra, assine alguma coisa, é uma decisão em unidade. Isto é mais seguro. Isto não vai gerar depois acusação. Olha o que você fez. Eu entrei por esse caminho porque você quis, porque você foi, porque você deixou de fazer. Ah, se a gente tivesse feito, você que é breque puxado. Ah, porque... Aí entram o quê? As acusações. Entram os problemas de depois de culpa, que nós já vamos falar já. Marcos 3:25, mais uma vez. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, imagine na questão financeira, tal casa não poderá subsistir. Então, em tudo, né? Nós estamos dizendo aqui na questão de dinheiro, não é porque um trabalha que ele decide sozinho. Deixa eu lhe falar sobre isso. Eu é que saio, eu é que ganho, eu é que sustento essa casa, eu é que decido. Você sai, você trabalha, você sustenta a casa, porque eu sou a auxiliadora idônea que seguro a onda para você trazer isso aqui. Então, na hora das divisões, das decisões, nós sentamos juntos, oramos e nós decidimos no Senhor o que é bom para a nossa família. Os irmãos estão entendendo? Amados, nós precisamos tomar muito cuidado com essa prepotência de quem faz o quê, quem decide o quê. Decisões unilaterais são perigosas. O Senhor diz que na multidão de conselheiros há sabedoria e há sucesso.
Aproveito. Então precisamos ouvir conselhos, precisamos ouvir acima de tudo os conselhos bíblicos, os conselhos de Deus, ou de quem tem mais experiência que nós. Ok? Amém. Nessa questão de dinheiro também, o marido não pode ser avarento. A esposa não pode ser avarenta. A família não pode ser avarenta ou avara. Amados, nós somos cristãos. E cristãos são generosos e nunca avarentos. Porque quem é avarento é idólatra. Quem é avarento é mesquinho. Quem é avarento fica sozinho. Quem é avarento perde. Quem é avarento sofre. Quem é avarento não agrada a Deus. Quem é avarento não desfruta da herança que tem em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Efésios 5:5, veja lá. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, olha como quando fala do avarento, o que vem em seguida, ou avarento que é idólatra. O avarento, que é mão fechada, mão de vaca, o seguro, ele idolatra o dinheiro, por isso ele é avarento. Nenhum avarento. Tem o quê? Herança no reino. Não é que não é salvo, tem muito salvo que é avarento. Mas ele não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele não desfruta da obra, daquela herança das mais de 7.000 promessas, porque ele é idólatra. O dinheiro fala mais alto. Amém? É lógico, amados, que nós precisamos ser equilibrados nas questões financeiras, nas questões de dinheiro. É preciso saber administrar o salário, é preciso saber administrar os recursos, os bens materiais. Nós não podemos ser mão frouxa, preguiçosos, ficar de braços cruzados, vendo só o vento para lá, para cá. Nós compreendemos que o dinheiro é necessário. Olha o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 10, 18 e 19, tremendo. Pela muita preguiça desaba o teto. Tem gente que está vendo que vai cair e não faz nada. Começa com uma goteira. Tum, tum. No começo irrita, depois a pessoa preguiçosa se acostuma com aquele barulho infernal. Aí você fala, está ouvindo um negócio? Não. Aí começa a aparecer uma mancha no teto. Você está vendo aquela mancha ali? Eu sei o que é. O preguiçoso diz. É o sinal que eu precisava. É uma nuvem do tamanho da mão do homem, anunciando que vai chover. Vai chover. E vai chover mesmo, e vai desabar aquele teto. E aí o preguiçoso diz, está pingando mais agora, põe um balde. E depois respinga fora do balde, ele põe um pano em volta. Isso depois de muita insistência, senão ele deixa cair mesmo. Pela preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Ou seja, tem coisas, amados, que tem que fazer logo, fazer rápido, resolver logo. Questões financeiras são assim, se não se resolve logo, se não se acerta logo, se não se procura uma saída logo, a coisa vai ficando cada vez pior. E a ruína não é só para si. Você casou, a ruína é para o seu cônjuge. Você tem filhos, a ruína é para a sua casa toda. Diz a palavra no versículo 19, olha agora. O festim faz-se para rir. Quem sabe o que é festim? Pá, 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 as bombinhas. Aqueles estalinhos das festas. Você solta rojão para rir. Porque o time ganhou, porque é Réveillon, é pá, pá. O festim faz-se para... Você não viu num velório o pessoal soltando rojão. A não ser que foi a sogra que morreu, mas... Natália não ouve isso. Brincadeira, olha só. O festim faz para rir. O vinho alegra a vida. Não é embebeda a vida, viu?
alegra a vida. O vinho, associado a um bom prato, te traz prazer na vida. É isso que a palavra está dizendo. E os bebuns de plantão sosseguem aí. Porque vão pegar só Eclesiastes 10, 19 e dizer: é isso que eu precisava, alegria. Minha casa é muito triste, agora eu vou mandar vinho. Vamos alegrar a vida, vamos beber. Não, aí você vai destruir a vida. Quem está escrevendo isso é um sábio, né? Não é um bebum. É um sábio, equilibrado. O festim faz para rir, o vinho alegra a vida. Todo mundo agora. E o dinheiro... Está escrito, eu creio. Então tem que ter dinheiro. Porque o dinheiro atende a... O que é esse tudo? Supre todas as nossas necessidades. Diga amém. Então precisamos estar o quê? Atentos ao vilão chamado o quê? Finanças desequilibradas. Muito bem. Quarto vilão. Falta de sabedoria na divisão da atenção familiar. Olha esse vilão. Isso aqui, amados, isso aqui é destruidor. Isso é muito sério. Olha, amados, quem tem filhos? Os filhos são bênção, não são? A Bíblia diz que são e nós sabemos que são. Mas deve haver uma divisão correta do tempo que se dedica a filhos, a esposa, a marido. Não ouvi um amém. Isso significa que deve ter algum desequilíbrio por aí. Por que será que os filhos acabam por consumir mais tempo que o cônjuge? Qualquer argumento que nós usarmos está fora da Bíblia. Alguns vão dizer, porque eles precisam de mais atenção. É errado. Eles precisam da atenção correta no tempo que eles precisam da atenção. Mas o cônjuge também precisa da atenção correta no tempo que ele precisa de atenção. Então, prestem atenção, tá? Porque os filhos são bênção, mas precisa haver uma divisão correta desse tempo. Salmo 127, 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu... Então, quem tem filhos, amados, já recebeu aí uma herança grandiosa do Senhor. Diga glória a Deus. Você tem filho, você já recebeu uma bênção em vida. O seu galardão já começou aqui. Alguns vão ter outros tipos de galardão aqui em vida, né? Mas quem tem filho já é galardoado. Amém por isso? Agora, não pegue o seu presente e idolatre. Não pegue o seu presente e deixe que um presente de Deus faça a obra de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Quando o filho rouba os outros relacionamentos, quando o filho mata a vida em família, a vida conjugal, quando um filho destrói a comunhão entre o marido e a esposa, esse filho passou a ser idolatria e uma arma e uma brecha que o diabo acha para destruir uma família. Amém? Quer dizer que de bênção pode virar uma maldição familiar, um filho. Mas os filhos são bênção, são presentes. Nós temos que pôr cada presente no devido lugar. Primeiro aos Coríntios, atenção casais, deixa eu falar aqui. Quem é casado? O casal deve se priorizar. A Bíblia diz que quem vem antes tem prioridade sobre quem vem depois. Quem vem antes tem que vir primeiro do que quem veio depois. Quem veio primeiro? O marido, a esposa ou o filho? Marido. Então tem que priorizar marido. Não concordo. Vai discutir com Deus, mas é isso que está escrito na Bíblia. Marido e esposa têm que ser priorizados. Amém? 1 Coríntios 7:3, agora sim, por favor. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Não é só sexo, mas é tempo também. Tempo de qualidade. O que mais mulheres querem é tempo de qualidade. Não é o tempo com o homem lendo o jornal, respondendo e-mail, assistindo futebol. Não, tempo de qualidade. Amém?
E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, tem que conceder também tempo de qualidade ao marido. O marido fala, eu quero conversar com você, meu bem. Vai falando aí que eu estou picando a cebola agora, limpando o peixe, o camarão. Ele falou, não, benzinho, senta aqui. Aí ela senta com aquele avental, escama de peixe na cabeça, uma bandana torta. Não. Por que essa gargalhada, seu Naldo? Onde está a irmã Selma? Limpando o peixe? Jesus da glória. A atenção familiar deve ser dividida entre todos da família. Porque todos os membros são honrados quando há equilíbrio. Ninguém se sente menosprezado, desprezado, rejeitado, nada disso. Vamos lá, Provérbios 31, 28 e 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Para um filho olhar a mãe e falar, que ditosa que é minha mãe, que linda, que virtuosa. Seu marido a louva. Imagina, ele louva a mulher dele, que lindo, dizendo, o que ele diz? Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu, querida, a todas sobrepujas. Para todo mundo se honrar dessa forma, filhos honrar mãe, marido honrar esposa, esposa honrar marido, é porque o quê? Está se dividindo a atenção adequadamente com todas as pessoas que são igualmente importantes dentro de uma casa. Salmo 128, 3 e 4, olha que lindo. Tu, esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Eu quase fui essa videira frutífera. Se eu não parasse, eu teria 35 filhos hoje. Sim, pelos meus cálculos, sim. Bispinho, você se faz presente nessa hora. Ainda bem que a ciência nos ajudou. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua. Então não tem um filho, coitadinho, lá abandonado. Ó, deixa eu falar aí para os pais modernos. A Bíblia continua a mesma, não mudou nada. Vamos sentar para comer, gente? Pior coisa é que lá, vem comer. Vai comendo aí, daqui a pouco eu vou. Todo mundo acabou, depois o outro come sozinho. Diz, ninguém me esperou. A roda da tua mesa, esposa e filhos, todo mundo sentado ali, comendo. Pode ser uma refeição rápida, pode ser, né? Não é sempre que a gente tem esse tempo. Às vezes não está todo mundo em casa, lógico. Mas estando todos em casa, por que não largar o celular? Ui, pegou. Ai, eu vou falar igual meu neto. Colo. Pega eu agora, colo. Olha, amados, hora de comer é hora de comer. Não é hora de responder. Como? Eu não estava no culto de ontem. Foi falado isso? Testificando. Jovens, foi falado sobre isso? Meu Deus! Não sei de nada. Tico-nico e lico. Não vejo, não ouço, não falo. Olha, a gente precisa, amado, fazer isso aqui ser verdadeiro. É tão bom sentar para comer e todo mundo se olhar. Triste coisa você ter mudado a cor do cabelo, depois de 3 meses, falar assim, tem alguma coisa diferente em você. Ou então, Bispa Silmara, você tem olho azul, verde, né, Bispo Maurício? Depois de 20 anos, seu olho é verde. Não, tudo bem, até aí tudo bem, né? Não é marido dela, ok. Mas um amigo chegado deveria ter percebido também. Amém. Ok. Mas, às vezes em casa não acontece nada disso. A pessoa fez uma dieta, perdeu 15 quilos. Ninguém nem falou, ai que lindo, que bom, que nada. Continua lá. Não come isso, você é gorda. Eu já perdi 15 quilos, você é gorda. Você não me vê? Rebentos da oliveira, a roda da tua. Começa a reunir todo mundo para comer. No começo vai dar trabalho, ninguém vai querer, mas põe os pratos lá, estou esperando. Eu não vou esquentar essa comida que vai ficar horrível.
Senão vai todo mundo comer bife sola de sapato. Volta aqui. Vem todo mundo. Comeu, pronto. Faz oração em conjunto. Dá uma risada, conta alguma coisa. Amada, a coisa mais gostosa que existe. Versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Isso é temor de Deus, é você praticar a comunhão, a unidade familiar. Último vilão, vamos conhecer aqui. Porque deve ter gente querendo almoçar e dizendo, tá vendo? É a bispa que atrapalha. Quem ficou em casa já está fazendo uma boquinha. Eu vou chegar, já a comida já vai estar fria. Não, não vai não. Frustrações mal resolvidas. Esse é o quinto e último vilão que eu queria compartilhar com a igreja. O que é isso? Olha, amados, se tem uma coisa que arruína um relacionamento, são decisões erradas que não são responsabilizadas e perdoadas, assumidas. Errei, peço perdão, me ajudem a reparar, me ajudem agora, vamos estar juntos no remendo, na situação, como que nós vamos poder remediar essa situação? Isso é muito importante. Ou seja, nós temos que nos responsabilizar pelas decisões que nós tomamos, certas ou erradas. E normalmente as decisões erradas foram tomadas por conta de quê? Falta de cumplicidade, isolamento, pressões financeiras sérias, não é verdade? Individualismo, falta de pensar junto, de orar junto. Então, isso gera o quê? Pessoas frustradas dentro de uma casa. E ali, às vezes, se perpetua um estigma. Porque, às vezes, a gente ouve essas histórias. Olha, tudo que meu marido faz dá errado. É uma maldição. Não, não é. Não é. Tudo dá errado. Onde está o problema? Talvez falte cumplicidade, falte a auxiliadora idônea, a mulher apta para estar junto ali, orando, decidindo, dando uma palavra de incentivo, segurando às vezes uma decisão para esperar a sinalização do Senhor. A falta de cumplicidade, a falta, né? Deixar a pessoa sozinha, vai, você decide. Eu não entendo disso. Eu não entendo, mas eu entendo de oração. Eu não entendo da sua área, mas eu sei orar a Deus. Eu sei pedir um sinal para Deus. Eu sei ler a Bíblia. Então, essas frustrações que rondam as famílias, né? Coisas mal resolvidas, nós temos que tomar a responsabilidade dessas decisões. E também, se foi o outro que errou, não jogar essa carga de acusação o tempo todo, porque o acusador é Satanás. E às vezes dentro de uma família tem alguém ali sendo instrumento de Satanás para acusar, jogar na cara, lembrar um erro. Isso é horrível, isso é infernal, isso é destrutivo. Você fez, foi por sua causa, quando você pecou, quando Deus já perdoou, já se esqueceu, mas tem alguém ali, dedo do inferno. Isso não pode mais assombrar as nossas casas. Romanos 14, 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Sabe o que significa isso? Que quando alguém numa família erra, essa pessoa já tem as consequências, já vai acertar com Deus. Mas não precisa mais ninguém ficar espizinhando, machucando, ferindo, jogando mais. Já dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se insistiu e errou conscientemente, por dolo, tem disciplina, correção e açoite. É com Deus. Nós não temos que ficar martirizando uma pessoa por causa do seu passado, por causa de um erro, por causa de um equívoco, de uma decisão errada. Talvez alguém pergunte agora, nesse finalzinho aqui da mensagem: bispa, o que eu faço para ser livre de uma frustração? O que eu faço para ser curado da culpa de uma decisão errada que eu tomei e que prejudicou o meu casamento ou prejudicou a minha família? Amado, peça ajuda a Deus
para mudar o que precisa ser mudado. Até mudar esse sentimento de culpa, ou essa frustração que lhe deixa sempre para baixo, inoperante perante a vida, perante a família. Salmo 139, 23 e 24 diz assim: faça essa oração, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, o que eu fiz de errado, Senhor? Se eu fiz, me mostra. E agora eu quero acertar, me guia por um caminho reto, por um caminho certo. Eu não quero mais errar, mas eu também não quero mais ser acusado pela minha família. Eu não quero mais ser, espizinhado e carregar esse sentimento de frustração, de culpa. Então, amado, livre-se logo desse sentimento de frustração, de acusação, de culpa. Não deixe acúmulo de situações mal resolvidas na sua vida. Não deixe acúmulo de situações mal resolvidas dentro de você. Às vezes ninguém sabe, mas tem coisa mal resolvida aí no seu coração. Livre-se disso em nome de Jesus. E se algum erro seu, alguma decisão errada, alguma coisa aconteceu que prejudicou a sua família e criou atrito e um mal-estar, Efésios 4, 26 lhe ensina o que fazer. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não pode mais deixar isso ir para o outro dia, isso ir para o futuro. Tem que parar todo mundo e acertar, e se perdoar, e se abraçar, e chorar. Sabe, amado, tem que acontecer isso dentro das casas. Talvez alguém esteja irado com um cônjuge, talvez alguém esteja irado com o pai, talvez alguém esteja irado com a mãe, com o irmão, errou, me prejudicou, me frustrou, me feriu. Ok, gerou ira, mas não deixe que essa ira gere pecado. Tem que parar tudo. Não pode passar para o dia seguinte, já passou 1, 2, 3, 1 mês, 1 ano, 10, para agora, o Senhor está falando, não se ponha mais o sol sobre a sua ira. Vai perdoar quem precisa ser perdoado. Vai pedir perdão para quem você precisa. Reúna a família e diga: eu errei. Eu não quero esse peso mais aqui em casa. Eu quero a unidade. Eu quero que a nossa família seja fortalecida. Eu não quero mais a pata do acusador aqui dentro, destruindo os nossos relacionamentos. Esse vilão do inferno. Então, coloque para mim outra versão de Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Está entardecendo, chama todo mundo e diz: vamos conversar hoje, ponto. Não, mas agora não dá. Vai ter que dar, porque a Bíblia manda a gente se apaziguar. O que é isso? A gente produzir paz, a gente chamar a existência a paz. Então, recapitulando, 5 vilões que nós estudamos: falta de cumplicidade no lar, isolamento, finanças desequilibradas, falta de sabedoria na divisão da atenção familiar e frustrações mal resolvidas. Irmãos queridos, nós precisamos praticar tudo o que nós aprendemos. E é nosso dever combater os vilões que estão arruinando os nossos relacionamentos. O que nós vamos fazer então? Nós vamos pedir sabedoria a Deus, para nós lidarmos com esses vilões que têm destruído, sim, muitos relacionamentos familiares. E outros aqui precisam ficar atentos, porque se isso estiver acontecendo, podem vir a destruir famílias, relacionamentos. Tiago 1,5, para encerrar, diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, todos nós precisamos. Peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente. Deus dá de graça. Ele é liberal. Quer sabedoria? Toma, meu filho. E nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. Então, eu encerro lhe dizendo que nós temos o poder dos poderes. Jesus habita em nós. Nós temos a fonte de toda a sabedoria dentro de nós. Jesus é a fonte da sabedoria. Ele nos capacita a vencer qualquer vilão que tenta abalar ou destruir os nossos relacionamentos. Então, o que nós vamos fazer como pessoas sábias, poderosas? Nós vamos praticar a palavra de Deus e nós teremos lares verdadeiramente felizes e equilibrados. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?
Pai amado e bendito, nós te pedimos nesta hora o que o Senhor nos manda pedir: sabedoria, sabedoria. Dando sabedoria, Pai, aos homens, maridos, aos homens pais, às mulheres esposas, às mulheres mães, aos homens filhos, aos homens irmãos, às mulheres filhas, às mulheres irmãs. Senhor, nós te pedimos sabedoria para lidar com esses vilões que arruinam a nossa casa, os nossos relacionamentos. Nós queremos, Jesus, colocar um ponto final nessa malignidade, Jesus, que vem desestruturando casamentos, desestruturando relacionamentos familiares tão lindos, Pai. E nós, nesta hora, nós declaramos que esses vilões já caíram por terra. Que essas armadilhas de Satanás estão desmanchadas. Esses laços estão desfeitos. E nós veremos, Pai, a tua unidade nos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bispo, a bênção final. E nós vamos almoçar em família. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te sejam dadas por mais essa mensagem, por esse tema precioso, ó Pai. Ó Deus, te louvamos, Senhor, pela honra e pelo privilégio de podermos ter ouvido nesta manhã ensinamentos brilhantes que vieram diretamente do trono da tua graça para trazer, ó Deus, sustentação às famílias, aos lares, Jesus. Ó Deus, esses vilões, ó Pai, que tão brilhantemente foram abordados nesta manhã pela tua serva, Bispa Solange Brant. Ó Deus, que caiam por terra todos eles, ó Deus. E que as nossas famílias sejam famílias benditas, sejam famílias conforme o padrão bíblico, Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, para que essa palavra, ó Deus, seja prática na vida de todos aqueles que a ouviram, daqueles que vão ouvir, Jesus, e que a tua bênção, Jesus, preparada para as famílias, se manifestem em cada um desses lares. Nós nos despedimos, declarando que o teu amor, o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom domingo. Aleluia. Bom almoço. Uma semana vitoriosa. Em nome de Jesus. Amanhã oração e confissão. Agora lá em cima a reunião com os pais das crianças das Libras. E se você ainda tem um tempo sem a sua barriga roncar demais, louve a Deus conosco. Vamos lá. Aleluia. Sim, Jesus. Destruímos, Pai, aquilo que vinha nos destruindo, Jesus. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa eu devo ser uma bênção do Senhor. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada das asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou,
nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa eu devo ser uma bênção do Senhor. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre, assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou. A minha família cante com todo o coração. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou. Oh, aleluia! Na presença do Senhor, declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde estão os homens dessa igreja? Eu e minha casa serviremos. Profetizem, mulheres. Eu e minha casa serviremos. Profetizem, jovens. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Aleluia! Glória a Deus! A Ele toda glória, aleluia! Glória a Deus.